Paraná, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, a nossa intérprete de hoje é a Lígia e nós estamos aqui para uma aula especial. Essa é a Semana do Conhecimento e nós vamos trazer para vocês novidades e coisas bem legais sobre os conteúdos que estamos estudando. Vamos começar conhecendo os nossos objetivos. Nós vamos conhecer a morfologia do Aedes aegypti, esse mosquitinho que está sobrevoando aqui. Ele transmite algumas doenças e você vai entender quais são elas. Vamos compreender então essas doenças e entender quais os cuidados que nós precisamos ter para impedir essas doenças. Bora começar essa aula divertida? Vamos lá! Primeiro nós vamos ler uma reportagem. Nós temos no cantinho da tela um QR Code, que se você gostar da reportagem e quiser ler todos os detalhes depois, é só apontar o celular que você tem a reportagem na íntegra. O título da reportagem é: Começa um novo período de monitoramento da dengue no Paraná. Então, uma das doenças que o Aedes transmite para nós é a dengue. Vamos saber o que diz a reportagem. O mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, se prolifera inclusive no inverno, pois isso, a recomendação de eliminação dos criadouros é válida para o ano todo. A dengue mata, mas pode ser evitada com a adoção sistemática de remoção dos focos. Exatamente. Entre as possíveis causas para o crescimento da população do mosquito estão a variedade e a quantidade de recipientes que acumulam água. Anos atrás, não tínhamos tantas embalagens plásticas, então era mais simples eliminar possíveis criadouros do mosquito. Os espaços que represavam água eram, na sua maioria, troncos de árvores, pedras, plantas. Hoje, 90% dos criadouros estão nos quintais e ambientes internos, em garrafas, lixeiras, caixa d'água e ralos destampados, vasilhas para animais, vasos de plantas, coletores de água de geladeira, entre outros. Esse mosquito é bem danado, gente. Vamos relembrar então os conteúdos que têm a ver com isso. Essa reportagem abre os nossos olhos para o perigo que a dengue traz aqui para as pessoas que moram no Paraná e para outros municípios do Brasil. A dengue é causada por um vírus que é transmitido pelos mosquitos Aedes aegypti, que é esse daqui da imagem, e o Aedes albopictus, que é esse outro da imagem. Esses dois mosquitos, eles são de lugares diferentes, mas eles podem segurar o vírus dentro deles. Ele é um vetor para esse vírus. Então, quando ele vai picar as pessoas, quem pica é a fêmea do mosquito. O macho, ele não usa picar ninguém. Ele só se alimenta de outras coisas que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a fêmea que tiver com o vírus, ao picar uma pessoa, vai transmitir esse vírus para a pessoa. Então, não são todos os mosquitos que transmitem, apenas os que estão com o vírus. E aí, se alguém te perguntar, o Aedes aegypti é quem causa a dengue? Isso não é verdade. Quem causa a dengue é o vírus. O mosquito transmite, ele é um vetor dessa doença, ok? E aí, se atente a esses dois mosquitinhos, porque nós vamos falar bastante deles. Os principais sintomas da dengue são febre alta, dores no corpo, na região dos olhos. Você pode ter vômito, fraqueza e várias manchas avermelhadas pelo corpo. Existem 4 tipos de vírus que transmitem a dengue. Dentre esses 4 vírus, você pode manifestar alguns desses sintomas. Se você desenvolver a dengue hemorrágica, que é uma das categorias mais agressivas da dengue, você pode ter hemorragias e isso é muito perigoso. Então, fique atento a esses sintomas. Se você apresentar eles, você precisa ir no médico, porque aí o médico vai te consultar, vai analisar tudo que você tem e aí vai poder te dar o tratamento correto. Além da dengue, o Aedes aegypti também transmite outras doenças. Você já deve ter ouvido falar sobre zika, sobre chikungunya e sobre febre amarela urbana. Essas 3 doenças também são transmitidas por ele, mas quem vai causar tudo isso é um vírus que está dentro dele. Um vírus que sofreu mutação e que está sendo passado através da picadinha do mosquito fêmea. A transmissão das doenças sempre vai se dar pela picada do mosquito infectado. O mosquito que não tiver com o vírus não vai causar nada.
Ele pode te picar e dar uma pequena alergia apenas, uma manchinha vermelha, mas você não vai desenvolver aqueles sintomas que eu já te falei. Aqui na imagem a gente tem um gifzinho do mosquito quando ele pica a pessoa e passa para ela o vírus. Então fica bem didático de entender isso que eu te falei. Olha lá, ele chega, aquelas bolinhas verdes é o vírus. Quando o vírus entra na pessoa é que ele vai transmitir a doença. Uma dessas 4 aqui, ok? O Aedes aegypti, ele é um artrópode. Nós estamos falando sobre os artrópodes em todas as aulas que vocês têm visto e nós percebemos na aula anterior que eles têm algumas características em comum, todos os artrópodes. A primeira característica deles é que eles têm um esqueleto externo, um exoesqueleto, que ele pode trocar, dependendo da época da vida dele, e fazer a ecdise, que é aquela troca de esqueletos. A terceira característica que os artrópodes têm é ter membros articulados. Então ele vai ter patinhas que se mexem, ele vai ter apêndices bucais que se mexem. Então essas 3 características são características de todos os artrópodes, inclusive desse cara aqui, ó, o Aedes aegypti. A gente vai saber muitas coisas sobre ele hoje. Só para relembrar quem são artrópodes, o que eles fazem, onde eles vivem, os lugares misteriosos que eles habitam, nós temos aqui uma imagem de todos os artrópodes. O primeiro grupo é o grupo dos insetos, que é o grupo a qual pertence o Aedes aegypti. Ele tem características diferentes, como número de patas, tipo de apêndices, quantidade de asas, ambiente onde vive. Então, a gente vai analisar, só pela foto você já consegue ver a diferença entre eles. O segundo grupo é o dos crustáceos, que tem ali o camarão, a lagosta, o siri. O outro grupo é dos aracnídeos, que tem aranhas, escorpiões, opilhões e carrapatos. Temos também o grupo dos quilópodes, que tem as lacraias e centopeias. E também o grupo dos diplópodes, que tem o piolho de cobra. A gente vai aprender mais sobre isso nas próximas aulas, mas é para você refrescar a sua memória sobre quem são esses animais. Beleza? Quais são as características dos insetos, que são os animais do grupo do Aedes aegypti? Todos eles vão ter 6 patas articuladas. Então a gente tem mosquito, a gente tem besouro, tem o barbeiro, tem vários animais que têm essas características de ter 6 patas. Então se tem 6 patas, é inseto. Eles têm 1, 2 ou nenhum par de asas. Então, se a gente observa eles aqui, você consegue ver essa diferença claramente. Alguns têm asas, outros não têm. E as asas podem ser de diferentes formatos e de diferentes composições, de acordo com o hábito de vida do animal. Eles têm antenas e olhos que vão ajudar eles com as sensações que eles têm, com os sentidos desses animais. E eles têm peças bucais diferenciadas. O que são peças bucais diferenciadas? É a boca deles. Dependendo do tipo de inseto, ele vai ter uma alimentação diferenciada e ele vai precisar de uma boquinha diferente para poder se alimentar. Algumas características do Aedes aegypti em si. Ele tem um tamanho menor do que 1 centímetro, então ele é muito pequenininho. Ele voa bem baixo, então a maior altura que ele consegue chegar é tipo no máximo 2 metros, ele não vai mais alto do que isso. As asas e o corpo dele são escuras, então uma coloração bem preta. Ele tem 3 pares de patas listradas. Sabe zebra que tem listra? Então, a pata do Aedes aegypti é listradinha. Ele tem um abdômen listrado, então ele também vai ter listras no abdômen. E um voo que é silencioso. E ele não gosta de calor. Então você não vai escutar igual o pernilongo. Ele vai voar perto de você e você quase não vai ouvir ele. E ele vai ficar aonde não está tão quente assim. Então ele vai ficar na sombra, ele vai ser mais ativo de manhã e de tarde, quando está mais fresquinho, que é quando ele consegue picar as pessoas para se alimentar. Agora, nós vamos ver a diferença do macho e da fêmea. Já que só a fêmea que vai se alimentar de sangue, ela tem que ter uma boca diferenciada do macho que vai se alimentar de seiva e de néctar. A fêmea também se alimenta desses alimentos, que são partes das flores. Mas ela vai ter partes bucais diferentes.
Ele também tem esse apêndice do lado que vai ajudar ele nos sentidos, para saber aonde ele está, qual tipo de néctar que é melhor, qual que é mais nutritivo. Então, o do macho é bem mais desenvolvido do que o da fêmea, já que ele não precisa se alimentar de sangue. A fêmea é um pouco maior do que o macho, porque ela vai precisar de muita energia para produzir os ovos. Então, eles têm características diferentes, e que é bem fácil de observar na natureza. Quando eles fazem o ciclo de vida deles, tem algumas fases importantes. Os mosquitos, eles vão botar os ovos. Esses ovos, eles botam geralmente em lugares que vai encher de água. Ele olha assim, uma tampinha de refri, é aqui. E vai lá e coloca seus ovinhos. Quando a água cai em cima dos ovinhos, esses ovinhos, eles realizam uma evolução. Eles passam de fase. E aí, de ovos, eles se transformam em larvas. A água que vai estar ali em contato com o ovo pode ser tanto limpa quanto suja. Ele não se importa muito. Sendo água, tá valendo. Quando essa larva entra em contato com a água, ela leva alguns dias para passar de estágio e sofrer uma metamorfose. E ela vai se transformar numa pupa, que é uma fase evoluída do Pokémon Aedes aegypti. Quando ele está nessa fase de pupa, ele vai se alimentar de algumas coisas que estão na água e aí depois ele vai ter uma outra metamorfose até se transformar num mosquito adulto. Isso, gente, acontece muito rápido. Em menos de 15 dias, o mosquito já nasceu, cresceu, evoluiu e virou um mosquito novo. Então, a gente tem que cuidar com todos os materiais que estão no nosso ambiente, para que isso não aconteça. A gente tem que se prevenir. E agora a gente vai fazer um experimento, galera! Você já sabe que é o Aedes aegypti que utiliza água parada para se reproduzir. E isso pode causar muitos problemas para a saúde de muitas pessoas. Para que você seja capaz de identificar esse mosquito na natureza, a gente vai montar um mosquito Aedes aegypti gigante. É isso mesmo. Então, pega o seu caderno, pega uma caneta, um lápis e a gente vai anotar os materiais que serão necessários. E nós vamos utilizar na próxima aula. Então, corre lá que eu vou esperar você pegar seu material e a gente já volta. Estamos de volta, coleguinhas, e agora a gente vai começar a aprender quais são os materiais necessários para a próxima aula. Pegou seu material? Então anota aí no seu caderno. Nós vamos precisar de um prendedor de roupa, um pregador, como você achar melhor. Esse prendedor nós vamos utilizar para fazer o corpinho do nosso mosquito Aedes aegypti. Se você tiver um prendedor maior na sua casa, fique à vontade para usar. Peça para sua mãe para te ajudar a encontrar um legal, um que esteja novinho, para o seu mosquito ficar maravilhoso.
Lembra que eu te contei que esse mosquito ele tem o corpo escuro? Então, para isso, nós vamos utilizar ou tinta guache preta ou canetinha. Sabe aquele marcador de texto que você pode fazer em cartazes? Ou então aquela canetinha que você escreve em CD, em coisas de plástico? Ou até mesmo aquela canetinha que a sua mãe comprou no começo do ano e você não conseguiu usar na escola? Agora é a hora de você usar. A gente vai usar para pintar o nosso prendedor e fazer o corpinho do mosquito. Se você não tiver nenhum desses materiais, a tinta, ou a canetinha, ou o marcador, qualquer um desses, não se preocupe. Use a sua criatividade e encontre na sua casa algo que possa substituir isso. Você pode usar caneta preta normal, você pode usar maquiagem. Pergunte para sua mãe se ela não tem um lápis de olho, uma sombra, um batom e pede emprestado. Mas lembre-se de pedir emprestado. Então, veja quais são as possibilidades na sua casa. Esses materiais são os mais recomendados, ok? Anota aí, daqui a pouquinho a gente volta com mais materiais. Here we are again, guys! Agora a gente vai saber quais são os outros materiais. Você já anotou aqueles? Então segue na lista. Nós vamos precisar de corretivo branco, tinta branca ou então aquele corretivo de caneta que você também pode ter em casa. Para que a gente vai usar corretivo ou tinta branca? Eu te contei que aquele mosquito Aedes aegypti, ele tem algumas manchas, algumas listras pelo corpo. Então nós vamos usar esse material branco para fazer esses detalhes do corpo dele. Para na hora que você encontrar ele na natureza, você lembre, ah, sim, ele tem listras na perna, ele tem listras no abdômen, ele tem manchinhas pretas pelo corpo, manchinhas brancas pelo corpo. Então a gente vai usar esse material para isso. Nós também vamos precisar de algodão. Você tem um algodão em casa? Se não tiver, corre na vizinha e pega um pouquinho emprestado. Para quê? Nós vamos usar esse algodão para fazer os olhos do mosquito, para ele ficar em 3D, bem legal. E vai ser bem pouquinho, então se você não tiver, você pode emprestar de alguém ou então encontrar algum material que se assemelhe a isso que você consiga enrolar. Um papel crepom, uma folha sulfite, um pedacinho de folha do seu caderno, usa a sua criatividade. Para a gente conseguir cortar os materiais que a gente vai usar, nós vamos precisar de uma tesoura. Só que essa tesoura não pode ser uma tesoura afiada, não pode ser uma tesoura com pontas. Tem que ser uma tesoura sem pontas, galera. Então, aquela tesoura que sua mãe comprou para você no início do ano letivo e você também não usou. Então, agora é a hora. Anota aí no seu caderno quais são esses materiais e daqui a pouquinho a gente já volta.
E aí, você conseguiu anotar aqueles materiais? Vamos aos próximos? Na sua casa, provavelmente você tem um tubo de cola que você não usou na escola. Então, nós vamos usar agora. Se você tiver uma super cola, aquela cola que a gente usa para colar madeira, plástico, couro, pode ser aquele tubinho pequenininho ou então esse tubo grande, nós também vamos precisar. Essa super cola, ela é mais eficaz do que a cola branca, mas nós vamos precisar das duas. Se você não tiver nenhuma das duas e tiver cola quente, você pode pedir para um adulto te ajudar a utilizar a cola quente. Mas se você tiver essas daqui, perfeito. A gente consegue fazer as patas, a asa e a probóscide do mosquito. Eu não te contei essa parte ainda, mas você já vai chegar lá e já vai entender. Para a gente conseguir fazer as patinhas do mosquito e para que ele consiga ficar firme quando você colocar ele sobre a mesa, nós vamos precisar de cartolina preta ou papel cartão. Eu recomendo que você tenha papel cartão, que é esse papel que é preto de um lado e marronzinho do outro. Só que como nós vamos fazer as patas do mosquito, você vai precisar utilizar aquela tinta preta ou então aquele canetão para pintar do outro lado e deixar os dois lados do papel preto. Então, se você tiver cartolina, você pode usar, mas ele não vai ser tão firme quanto esse papel. E como a gente precisa de um papel bem durinho, esse aqui é melhor. Se você não tiver nenhum desses dois, não se preocupe. Use sua imaginação, peça ajuda para os seus pais e encontre algum material que você possa usar na sua casa para fazer as patinhas do mosquito. Além disso, nós vamos fazer as asas do mosquito. E para isso, nós vamos utilizar uma folha de raio-x. Está vendo ali na tela que tem uma folha de um raio-x das mãos? Você pode um dia ter caído, machucado o pé e ter uma folha de raio-x em casa. Ou então, se você usar aparelho ou alguém da sua casa usar, você pode um dia fazer que nem eu, assim, fazer uma panorâmica do seu sorriso. E aí você pode ter essa folha guardada em casa. Então a gente vai usar ela, a gente vai precisar recortar para fazer as asas do mosquito. Então peça para os seus pais, peça ajuda para eles, para a gente poder utilizar esses materiais. Anota esses daqui aí no seu caderno e daqui a pouquinho eu volto. Voltamos, galera! Você conseguiu anotar todos os materiais? Se faltou algum material para você anotar, você pode pegar o slide da aula que fica lá no Classroom, junto com os outros materiais, e copiar depois. Nós vamos precisar de todos esses equipamentos para a próxima aula para construir o nosso mega mosquito. Você pode pedir ajuda para sua família, para os seus pais, para os seus irmãos mais velhos e a gente vai se divertir muito na próxima aula. Não esquece que tem lá no Classroom aquela perguntinha para você validar sua frequência, então corre lá e responde ela. Também, se você não tem acesso ao Classroom, não fique preocupado, você vai ter aquela atividade impressa para poder resolver depois. Junte todos os seus materiais, observe no seu terreno se não tem água parada, elimine os focos do mosquito, take care, se cuide, se hidrate, ajude na sua casa e na próxima aula a gente volta com esse mega experimento. Até lá!